Pronto. Então, vamos lá, gente. Quem faz a oração? Posso fazer. Beleza, Manu. Maravilha. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos, Pai, por esse meio que nos coloca frente a frente, embora não possamos nos tocar, mas podemos nos ver. É um meio que nos facilita o estudo, que pode... Peraí, gente. Que é um meio que pode nos colocar, Senhor, à frente dos estudos, abrindo nossos horizontes para o conhecimento maior da espiritualidade, que tanto tem nos ajudado, Pai, a andarmos nessa existência, a caminharmos no caminho da fraternidade, do bem, do amor ao próximo, da caridade, que tu tanto nos conclama a estarmos sempre, Pai, olhando pelos nossos irmãos menos afortunados. Te pedimos, Pai, que ilumine o João no estudo de hoje, não só no de hoje, como em todos os estudos que ele tem feito, Pai, inclusive junto às crianças, para que possa, Pai, dar o melhor de si, o conhecimento adquirido, Pai. Ajuda, Senhor, abrindo os horizontes do João, fortalecendo e iluminando. E nesses estudos de hoje, do André Luiz e de Kardec, que possamos, Senhor, assimilar e guardar em nossos corações, a fim de distribuirmos, Pai, para todos aqueles que venham nos perguntar. Por isso te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, vamos lá então, né, gente? Estamos no capítulo 5, né? Sim. Começo do capítulo 5, certo? Certo. Então, vamos lá. Almas enfermiças. Todo mundo aí já posicionou o livro aí na... Então, a gente findou o 4, né? E vimos qual é a importância do capítulo 4. É nós vencermos os pensamentos negativos, os pensamentos orgulhosos, os pensamentos de egoísmo, porque isso tudo vai nos limitar, né, a vivermos presos aos nossos próprios pensamentos, a ponto de obnubilar até os nossos sentidos, né, vivendo num mundo fechado, uma espécie de alucinação, fruto daquilo que a gente cultivou, daquilo que a gente desejou seguir, né, daquilo que a gente prestou atenção com relação ao mundo mental. Beleza? Então vamos lá. Almas enfermiças. Fim do repouso. Então vejam que eles foram repousar, né? Fim do repouso a que nos dedicáramos. Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Ora, então, o Druso, que é o diretor da Mansão Paz, apesar dele estar impossibilitado pela enorme quantia de atividades, ele sugeriu a Silas o que fazer com André Luiz e Hilário, e, portanto, com relação ao conteúdo do que hoje nós estudamos. Um rápido passeio pelos arredores. Ora, eles vão sair da mansão, certo? Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito.
nas criaturas recém-desencarnadas, né? Então, os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Como quem diz assim, olha, eu vou dar um alerta para vocês. Valorizem a reencarnação, porque senão os efeitos podem ser esses aqui. Então, para evitar que os efeitos sejam esses, cuidem das reencarnações atuais de vocês. Então, vamos lá. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo, só o primeiro passo para a colheita da vida. E por isso, não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva. O objetivo é construir, principalmente em nós que somos os leitores da obra, né? A respeito disso, princípio de causa e efeito. A morte é só o primeiro passo da colheita do que nós plantamos aqui em vida. A colheita da vida, como ele coloca. Porque o imenso umbral, à saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira, né? A fronteira entre a vida e a morte, em plena conexão com a experiência carnal. Quer dizer, morreu na carne, morri, mas permaneceu conectado, e ainda, conectado plenamente conectado com a vida encarnada. Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço do companheiro que, transpondo conosco largo portão de acesso, já estão se vendo aí no lugar do Hilário de André Luiz? Eu já estou me vendo, né? Abre um imenso portão assim de fora da mansão, e aí? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Olhares para todos os lados. Não vou, não. Não vou, não. Não quero, não. Né? Um largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado. De certo, certamente, ciente dos nossos objetivos. Sem qualquer dúvida, para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, né, e recentemente, Druso está há 50 anos, né? As províncias infernais, o diretor está há 50 anos, aquele senhor no capítulo 2, que perguntou para ele se ele já podia reencarnar, porque ele queria tirar uma folga, está há 20 anos como padioleiro da instituição. Né? Então, que voltamos recentemente da Terra às províncias infernais. Muito mais do que as províncias celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito. Uma vez que o crime e a expiação, a causa e o efeito, né? O crime, a causa, a expiação, o efeito, o desequilíbrio, o efeito, e a dor, o efeito, fazem parte, então, uma causa para 3 efeitos. Fazem parte dos nossos conhecimentos mais simples, nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. Vamos estudar a lei de causa e efeito? Vamos. Para apresentá-los aos homens? Sim. Então vamos para uma região inferior. Porque se a gente for para uma região superior, eles não vão entender nada. Não vão entender nada, né, da lei de causa e efeito. E espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase a comovente inflexão. Então, agora ele está mais entristecido, né? Quando pronunciou essa frase aqui. Estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui.
problemas que se multiplicam aqui. O estudo aqui é na prática, né, João? Não é na teoria, não. Não tem Não. teoria, é prática. Vem É. ver como é que é aqui, ó. É. Exato. Eu acho que eu voltava para dentro da mansão correndo. À medida que nos afastávamos, ora, naturalmente, que nos afastávamos de onde? Da mansão, né? Empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, escuridão total, né? Mais vasta penetração na sombra densa. A espessar-se cada vez mais. Então, estava ficando cada vez mais escuro, né? Alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, quer dizer, tochas que pareciam querer morrer, tochas sem brilho, tochas fracas. Como se a luz nos sítios em torno lutasse, e lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Então, cada vez mais se afastando da mansão, era cada vez mais escuro. Mas num lugar ou no outro, num ponto ou no outro, tinha uma luz. Era um silêncio? Nada de silêncio, né? Soluços e gritos, imprecações, quer dizer, pessoas lançando pragas, maldições e blasfêmias emergiam da treva. Quer dizer, você ouve os gritos, os soluços, as maldições, as blasfêmias, mas você não está vendo nada. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob o nosso exame se lhe localizava a retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros, quer dizer, um enorme povoado extramuros, né? Então, é como aquelas cidades lá medievais em torno de um castelão gigantesco, em volta ao Monte de Casebre, né? Um enorme povoado, enorme, muitas casinhas ali, né? Fora dos muros da Mansão Paz. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, sempre uma comunicação mental contínua, né? O assistente veio ao encontro de nossas indagações explicando. Achamos-nos efetivamente na zona posterior. Então, aquilo que foi para eles uma presunção de que, olha, eu acho que a instituição é retangular e a gente está na parte de trás dela. Efetivamente, estamos na zona posterior ao nosso instituto, em faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Quer dizer, pensa lá na praia de Copacabana, num sol de 40 graus ali, aquela multidão. É aqui, ó. É a larga faixa superlotada, né? Porém, ali, nesse local aqui, de espíritos conturbados e sofredores. Então, está cheio. Tem muita gente na parte de trás da mansão. Superlotação. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços, quer dizer, sem disfarce, sem fingimento. Vou falar logo de cara. Mas toda essa gente parece relegada à intempérie. Ele lembrou, né, que no dia anterior teve um furacão ali naquela região. Mas toda essa gente parece relegada à intempérie? Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com seus muros? Não seria razoável que o muro passasse e esse pessoal estivesse dentro da mansão? Lembra que foi a mesma pergunta que ele fez lá no capítulo 1, quando ele viu muita gente voando no furacão, né? Ele falou, por que não põe esse pessoal para dentro? Aqui não é uma instituição de caridade? Agora ele pergunta a mesma coisa. Por que não põe esse pessoal para dentro? Logicamente, aí, ó, para defendê-los, para ampará-los.
Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se. Esse é o plano mais desejável. Mas uma coisa é o que é desejável. E outra coisa é o que é executável. Tem uma imensa diferença. Não adianta ter uma ideia super legal se ela não pode ser executada. E mais, se ela não pode ser mantida. Né? Então, isso aí que você está falando é o que se deseja, mas não é o que deve ser efetivado. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão. Compacta multidão. Quer dizer, então, realmente, o pessoal está apinhado ali, o pessoal está apertado, de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Recolher-lhe a assistência. Esse lhe é a mansão. Recolher a assistência da mansão. Quer dizer, a mansão, como a gente viu lá no capítulo 1, tem 300 anos. Então, ela foi construída. Construída a mansão, logo se estabeleceu na porta um grupo de criaturas querendo entrar na mansão. E eles ficavam clamando por socorro. Abre! Abre para mim! Abre para mim! E nem aquela frase de Jesus, né? Abre para mim. Não, não sei quem sois. Não sei de onde vens. Né? Mesma coisa do que Jesus falou, está se repetindo literalmente agora aqui. Clamando, gritando, abre o portão, abre. Não, não sei quem sois, não vou abrir. Porque vocês não têm os necessários requisitos que sejam capazes de absorver a assistência dessa mansão, não vou abrir. Vocês não têm requisito. A nossa assistência, o trabalho que seja feito com vocês, não gerará frutos. Vocês não têm requisitos. Beleza. Aí o que fez o pessoal? Foi embora? Não. Ficou ali. Ficou lá na porta. Ficou lá. E aí, a mansão agora tem 300 anos e esse grupo virou um conglomerado imenso. Foi crescendo de gente, mas não entra. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir a porta de imediato. Firme. Não vamos abrir. O coração quer mandar abrir. Mas a razão e os espíritos superiores dizem, não. Mantém aí a razão. O coração diz para abrir, mas a razão e os superiores dizem que eles não têm os requisitos necessários para receber a assistência. Então, ficou firme na execução do programa que lhe assiste. E neste programa, as portas para eles não podem ser abertas de imediato. Por quê? Quais são os requisitos que faltam a eles? Falta algum grau de calma, porque o que ele diz aqui, ó, em face do desespero, em face da revolta, e ainda da revolta em que se comprazem. Quer dizer, pode até estar um pouco revoltado, mas que não seja a tal ponto de se comprazer nelas, de repente pode funcionar. Mas não, esse pessoal aí fora está desesperado e eles se comprazem no desespero. Eles estão revoltados, têm prazer na revolta. Então não dá para entrar. De imediato não dá. Mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível, não a ajuda desejada. E a ajuda possível consistia, primeiro, em que essa ajuda fosse prestada do lado de fora da mansão.
e não dentro. Primeiro ponto, o acolhimento não é possível. O acolhimento não é possível. Mas aqui do lado de fora, a gente vem fazer alguma coisa. Porque o grau de revolta e de desespero deles, nos quais se comprazem, impede que nós lhe prestamos a assistência. Fora do campo da ação em que vive sediada. Fora do campo, né? Então, digamos, vamos abranger o nosso programa. Abranger o campo de ação para atender esse pessoal lá fora. Iniciou-se dessa forma a presente organização, que contra a nossa vontade é um abismo no sofrimento. Então, digamos assim, é como um médico lá, né? Uma imensa vontade de atender os pacientes, mas os pacientes não correspondem ao tratamento. Então, o médico quer fazer tudo, mas não. Olha, a razão diz que não dá. Não dá, é contra a vontade. Eu quero fazer mais, mas não posso. Não dá. Não dá. Então, está aqui. Está aqui a organização. O que é essa organização aqui? Com essa multidão compacta de pessoas? O que é? Ah, esse pessoal aqui fora é um abismo de sofrimento. Todo esse pessoal aqui é um abismo de sofrimento. Mas a gente faz alguma coisa. Mas não fazemos tudo o que queremos. Aqui se reúnem, dessa maneira indiscriminada, milhares. Milhares, quer dizer, não chega a 1 milhão, não é da ordem do milhão, mas é da ordem do milhar. Então é assim o quê? É mais de 100 mil? É quase 1 milhão? É 900 mil? Não explica. Mas é uma cidade. Do lado de fora ali é um imenso cortiço. Ali com uma população variando ali de quantas pessoas? Não sei, ele só fala milhares. Você vai então de 1.000 a 999 mil. Vítimas dos seus pensamentos desvairados, dos seus pensamentos alucinados, desorientados e sombrios. Então, eles são vítimas dos seus próprios pensamentos, certo? Ora, então ainda é uma continuidade do conteúdo do final do capítulo 4. Qual? O pensamento tem uma velocidade muito superior à da luz e que nós somos obrigados... Uma dúvida que me veio. Ah, sim, pois não. Dá a entender que essa casa, o lar, né, é aqui, digamos que em cima do Brasil. Existem, naturalmente, lugares assim, de acolhimento, e certo que no planeta inteiro, né? Em cima de cada país, será? Como é que é esse guarda-crosta, assim, é em volta do globo inteiro? O que acontece aqui? Como está lá no começo do livro, Marta, se você lembrar, eles estão numa região subcrostal, eles estão dentro da Terra. Essa Mansão Paz é dentro lá da crosta terrestre. E ali é uma região tão inóspita que não chega nem a luz solar, lembra? O relógio deles são de 24 horas. Mas sim, então você está falando, digamos assim, das esferas concêntricas em torno da Terra. Beleza. Então, dentro da Terra, a gente tem a região de trevas e mais abaixo a região abismal. Creio aqui que eles estão numa região abismal. André Luiz chama, muitas vezes aí no começo do livro, de uma região infernal, certo? Então, pensa em esferas concêntricas. Região de abismo, a região do abismo. Depois, a região de trevas. Depois, aqui a crosta, onde nós estamos encarnados. Aí, mais ou menos uns 50 quilômetros acima, é a região umbralina. Entendi. Região umbralina, na qual está, quer dizer, eu espero que já não esteja mais, né?
está a colônia Nosso Lar, numa região limítrofe do final do umbral. Mas pelo menos na década de 40, quando foi escrito o livro Nosso Lar, ali ficava, né, a região Nosso Lar. Tomara que tenha subido um pouco mais, né? Até eles deixaram de se alimentar um tanto... João diz que a mansão, o Nosso Lar, diz que ele fica numa região em cima do Rio de Janeiro. Exato, 50 verdade. quilômetros acima do Rio de Janeiro. Verdade. Ô, João, aí depois ainda tem mais. Tem a sua, diz que em cada estado, sim, tem as superiores, né? Mas diz que em cada estado tem a sua região, tem a sua colônia. Sim. João, Sim. e fica na ionosfera, segundo a gente pesquisa na internet, é isso? Verdade. Que é 50 então já é uma quilômetros. região de íons, né? Aí depois começa outra esfera, qual? A esfera da ciência, arte e cultura. Ciência, arte e cultura. Mas, João, Quer dizer, minha dúvida é o seguinte, nessa região abismal, seriam todos os espíritos na revolta, no ódio, no rancor, do mundo inteiro, do planeta todo ali? lembra que nessa região a gente tem quem? Gênios infernais, digamos, vamos dar uma classificação genérica. É claro que cada problema específico de cada pessoa são problemas distintos, mas a gente pode classificar esse pessoal que está neste local em 3 tipos. Eu acho que depois que a gente acabar o capítulo 1, é bom a gente fazer uma revisão de todos eles. Ainda do capítulo 1. O que eu te pergunto é o seguinte, é só de brasileiro ou tem alemão, tem japonês, tem de tudo aí? Não, lembra que ele foi numa nesga bem pequena, né? Ele foi numa nesga pequena. Isso aqui é um pedacinho pequeno de uma região inferior. Está no prefácio do Emmanuel. Mas lá tem gênios infernais que ficam nesse local por grande tempo, séculos e séculos. Sim. Tem espíritos que estão afinados a esses gênios infernais, que permanecem sem atendimento dessas instituições de socorro por um longo prazo. Sim. E tem aqueles que aí a gente pode cair nessa, né? Que desviaram nas paixões. Religião de superfície também, né? Que desviaram nas paixões, aí fica lá alguns anos, alguns meses, alguns dias, né? E aí vai para cima? Não, é atendido em colônia de lá. Aí algum percentual pode ir para uma colônia superior, mas a maioria ali, qual é a finalidade dessas instituições? Fazer reencarnar, porque a reencarnação é, digamos, a porta de saída do inferno para o pessoal dessa região. Beleza? Então vamos lá, eu acho que... sim, só terminando, as esferas. Depois é ciência, arte e cultura, quer dizer, alguém com muita ciência, alguém com muito vinculado à arte, alguém com muita cultura, ou alguém com tudo isso misturado. Depois vem o pessoal do amor fraternal. E depois são os dirigentes do planeta. Beleza. Então, agora, onde que a gente estava? Eu me perdi aqui. Tá. Tanto, né? Deixa eu ver. Sim. Talvez, né? A gente já estava aí ou não? Aqui se reúnem milhares... A gente estava aqui... ali, João. Aqui se reúnem de maneiras indiscriminadas milhares de entidades. Sim, milhares de entidades vítimas dos seus próprios pensamentos, desvairados e sombrios. Então, ainda é a continuidade do capítulo 4. Porque o que o capítulo 4 vai dizer? Que nós somos obrigados a viver dentro dos nossos próprios pensamentos. Que quando esse pensamento é uma onda estacionária, no vício, no erro, né? O que acontece? Vai nos prejudicando a energia perispiritual e nós perdemos até a sensibilidade de perceber o mundo externo. E nós passamos a viver
dentro dos nossos quadros mentais, associados às influências daquelas pessoas que se afinizam com as nossas ideias, lembram? E aí nós estamos, então, meio que num processo de alucinação, não percebendo o mundo à nossa volta, vivendo dentro de nós mesmos, estacionados nos vícios. Beleza. Então, continua a mesma coisa. Porque esse quase 1 milhão de pessoas aqui do lado de fora da mansão, eles são vítimas dos seus próprios pensamentos. Quando superam a crise de perturbação, a crise de angústia, de que são portadoras, o que pode perdurar é esta crise mental de pensamentos desvairados, sombrios. Quando superam, o que pode durar dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que, tanto quanto possível, evita abrir-se as consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Estão vendo? Então, é o seguinte, como ele botou o verbo no presente, quando superam, então, digamos assim, continuadamente, dia a dia, né? De tempos em tempos, sempre tem gente que está entrando aqui na instituição, que vem aqui do lado de fora e entra na instituição, né? Mas a gente tem uma regra de não atendimento dentro da mansão, mas a gente faz o que for possível do lado de fora. Para quem está revoltado, não se abre as portas. É a regra. Lembram lá do livro Nosso Lar? André Luiz e até a enfermeira queria colocar uma pessoa para dentro da colônia Nosso Lar. E o vigilante falou, não. A ordem aqui, o guarda falou, a ordem aqui é que ela não pode entrar. Por quê? Mas por quê? Vocês não estão vendo os pontos pretos? Eu estou vendo alguma coisa. Aí o guarda, eu estou vendo mais que vocês. E o estado característico do perispírito dessa pessoa indica que ela não pode entrar. Os nós escuros eram pensamentos enovelados no perispírito que não vai entrar, não. Mesma coisa aqui. Talvez porque então não dá para a gente atender todo mundo que a gente quer, não, gente. Já fica um ensino, né? Já fica um ensino que não vai dar para a gente atender todo mundo que a gente quer. Não dá. Não dá. Então, vamos lá. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou. Então, eles fizeram o que nós fizemos, né? Eles lembraram das pessoas que acabaram de ser acolhidas. Lembram? Eram 19 pessoas, 5 chegam de maca e tem 14 que chegam, digamos assim, num estado de loucura pacífica. Então, como eles fizeram essa comparação, mas alguns entraram há pouco. Vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado, maltratado nas trevas. Quem era esse? O Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio. O que ele fez de crime grave? Matou os 2 irmãos. Matou os 2 irmãos. Como ele está agora? Como um polvo, completamente esticado, alongado. Sim, completamente deformado, né?
E André Luiz achou que o problema dele foi que ele desencarnou recentemente, a causa do problema dele era uma causa física, lembra? E era isso? O André Luiz estava correto na sua presunção? Não, qual era o problema dele? Ele apanhou muito dos irmãos. Qual era o problema dele? Obsessão. Obsessão. Obsessão, que começou depois que ele desencarnou, certo? Não, começou Não, bem já, ainda no corpo bem físico. antes. Faz tempo que ele está num processo de subjugação significativo, né? Então tá. Então vocês acompanharam o socorro prestado ao Antônio Olímpio, ser viciado, maltratado nas trevas. E viram a chegada de sofredores arrebatados, a carne em libertação recentíssima. Lembram daquela moça? Digamos assim, todos ali estavam com o seu perispírito a demonstrar as doenças pelas quais desencarnaram. Todos, sem exceção de ninguém. E tinha uma jovem que acreditava estar na iminência da morte, mas já tinha morrido, achando que Silas era o padre, lembra? Sim. E ela carregava um problema de consciência significativo a se refletir no perispírito. Qual? Ela expulsou a mãe de casa. Começou até a trabalhar na caridade em função disso, né? Para ver se apagava a falta. Não conseguiu. E a outra, com as ideias demoníacas de Belfegor, lembram? O demônio da luxúria. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes, quer dizer, uma falta de consciência da realidade vivida. Inconscientes, são um pessoal meio fora de si. Devedores, sim, mas lembra que eles não eram completamente comprometidos com o mal. Mas não eram insensatos, quer dizer, não estavam sem senso, né? Cadê aqui? E rebelados. É o meu telefone que está fazendo barulho? Sumiu, João. Agora sim, voltou, né? Não está Mas fazendo não eram... barulho, não. Estava aparecendo um barulho para mim aqui. Mas não eram insensatos, quer dizer, um senso enlouquecido. E não eram rebeldes, não estavam rebelados. Depois da observação que, de alguma sorte, asserenava a mente inquieta, Hilário indagou. E este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Conta com o amparo de que necessita? Ele necessita de alguma coisa, sim. Sim. Eles recebem aquilo que é necessário, aclarou o nosso amigo. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio. Então pessoas que estavam do lado de fora, na mansão, o que eles fazem? Eles aceitam trabalhar, aceitam realizar tarefas do lado de fora da mansão, para auxiliar esses que estão ali naquilo que é necessário e que é possível ser feito, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Então, é muita gente. Muita gente. Então, vamos lá. Melhoradas lá na mansão, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Quer dizer, depois que eles melhoraram, eles não eram, mas se transformaram, se tornaram elementos valiosos.
num serviço de ligação entre o lado de fora e o lado de dentro. Com a ajuda delas, né, dessas pessoas, a administração do nosso instituto atende, através delas, a milhares de consciências necessitadas e sabe, com segurança, quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajustam. Beleza? Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, a mansão, por através de pessoas que já foram atendidas e agora se tornaram elos preciosos de ligação com o lado de fora, vai atendendo naquilo que é possível e conforme o que as pessoas necessitam do lado de fora. De forma que a administração tem consciência de quem daqui a pouco pode entrar na mansão. Agora pergunta. Aquelas duas caravanas que tem no capítulo 4, capítulo anterior, aquelas duas caravanas, que sai uma dia sim, dia não, em regra contra 10 trabalhadores, eles só vêm nessa região de milhares de pessoas? Então, a gente está imaginando que são... O livro fala em milhares. Vamos botar a quantia máxima. Tem quase 1 milhão de pessoas aí. Então, é uma cidade atrás da Mansão Paz. Beleza. Então, esse pessoal, esses 10 que saem de maca, com carroças simples, carros simples e cães, para resgatar essa pessoa, só vem aqui? Não. Não, eles... Não sabemos, né? Mas há uma boa parte sim, porque aqui é o local em que a mansão tem consciência de que as pessoas estão aptas a entrar na mansão. Mas eles Agora, não vão naquelas zonas, João, até que tem uma parte que ele diz que eles estão isso sem que eu ia comunicação. falar. Sim, mas lembram que eram expedições, né? Então, a gente não pode fazer afirmações categóricas. Então, a gente fica no que os matemáticos chamam de benefício da dúvida. Mas aqui do lado de fora, próximo da mansão, eles sabem quem está apto a entrar. E, em regra, muitas regiões abismais afastadas da mansão, eles sabem que não está apto a entrar. Mas não é uma regra assim, né? Fixa, categórica, né? Uma regra rígida. Mas é a regra. Então, mas imagina uma coisa aqui, 1 milhão de pessoas, né? A gente está botando o pior caso. Mas veja, tudo isso que a gente está falando são inferências. Ninguém está fazendo afirmação nenhuma. São inferências por detrás das linhas. Olha, então pega aqui, sai do Parque dos Poderes, um conjunto de 10 pessoas e vai lá para perto do aeroporto, passando do aeroporto. Ou imaginem vocês bairros mais distantes. Já não é uma longa caminhada? Como é esse terreno? É uma estrada? Não, não é. Lembram? Conforme as circunstâncias, eles não têm nem hora para chegar essas caravanas. Lembram que foi falado isso? Quer dizer, tem que subir um morro, tem que descer, é liso, enfim. Vai ter uma tempestade fraca, tem que se abrigar, enfim, não tem hora de chegar, não sabe que hora vai chegar. Então, vamos lá. Mas aqui, do pessoal que está perto, eles estão, digamos assim, mapeados, os doentes. Esse agora, sim, já passou um mês, ele está em condição de entrar na mansão, entra. Então, vamos lá. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos. Então, olha aí o que acontece. Tem casas. São casas pequeninas do lado de fora, mas são casas, né? Então, é ali um cortiço, um monte de casinhas juntas ali. Aqui continuam a própria restauração, eles estão se espalhando, as pessoas que foram atendidas na mansão agora saem do lado de fora, vêm morar nessas casinhas, e também entra na mansão,
E aqui continuam a sua própria restauração, melhorando cada vez mais, aprendendo e trabalhando, aprendendo e servindo, auxiliando os outros. Entretanto, continuou o Hilário curioso. Tão infortunada colônia de almas em desajuste, não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a estes sítios? Porque lembram lá no capítulo 3, né, que o que teve? E ainda foi falado que era muito comum os ataques, né? Os ataques, digamos, de um exército grandioso de espíritos inferiores, jogando com canhões energias deletérias que eram capazes de destruir alguém, destruir as pessoas da colônia Campos de Paz, se não tivesse a proteção, e se não fosse destruído, ia levar a um grau de alucinação a ponto das pessoas desejarem se automutilar. Lembram? Lembram disso? Então, vem cá, mas aquele pessoal que atacou ontem aqui a colônia, pela frente da colônia, eles não podem atacar esse pessoal todo que está aqui? Sim. Sim, podem. Os assaltos dessa ordem são aqui constantes. São aqui constantes. E são inevitáveis. Né? A gente não tem regiões em cidades brasileiras nas quais toda uma comunidade está sendo assaltada constantemente por um grupo de pessoas mais perversas? Sim ou não? Às vezes são policiais e às vezes são bandidos. Temos ou não? Os assaltos nesses locais são constantes? É fácil de combater? Não. Por um período, talvez longo, não vai ser algo inevitável? Inevitável? Sim. Vai. Sim. Então, a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Então, essas inteligências perversas que ontem estavam na frente da Mansão Passo, com canhões de guerra, neste povoado aqui atrás, eles fazem assaltos constantes. E não há o que possa ser feito para evitar. Principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Quer dizer, aqueles espíritos que estão agora aqui na parte de trás da mansão, né? Aqueles que estão aqui, porém que antes eram cúmplices de espíritos bestializados, melhoraram, porque eles saíram da companhia de bestas em antros infernais, ou que estiveram encarnados com pessoas que também eram feras humanas. Aí se afastaram, conseguiram se afastar. Se afastaram, mas não totalmente, porque são elas as que mais sofrem esses assaltos. Entenderam? Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos. E o que elas padecem não dá para falar, não dá para narrar os suplícios que elas padecem. E por que meio padecem? Por meio de uma fascinação hipnótica de muitos gênios do mal, de que muitos gênios do mal são cultores, e ainda são cultores exímios. Sabe muito bem como fascinar. Lembram lá também, no início do capítulo 3,
que na enfermaria número 5 tinham 3 espíritos que estavam quebrando a coisa toda. 3 que estavam sendo atendidos, quebrando a enfermaria inteira. Qual era a solução? Vamos dar um choque na enfermaria toda. Põe para fora os que estão pacíficos e vamos dar um choque na enfermaria toda. Agora, por que eles estão nesse estado? Por que eles estão nesse estado? É uma fascinação hipnótica que está chegando à distância. Uma obsessão vinculados, né? Vinculados. Uma obsessão telepática à distância. Então, às vezes, a gente sofre uma influência obsessiva e tem um espírito inferior aqui do meu lado. Não está do seu lado, não. Não está do nosso lado. Onde ele está? Está em região subcrostal. Mas eu faço uma sintonia com o pensamento dele. Eu faço uma... Só um pouco. Eu faço uma sintonia mais facilmente com o pensamento dele se antes eu estive atrelado a ele, que é o caso aqui. Antes eu era cúmplice. Agora eu estou me afastando. Então, esse afastamento não vai ser um rompimento rápido, né? Digamos assim. Mais frequentemente do que outros, eu vou ter uma constância com esta espécie de pensamento enviado para mim à distância nessa fascinação hipnótica. Beleza? Pois não, Deise, pode falar. Eu estou lembrando desses casos, né, que a gente vê de problemas psiquiátricos, né, que a pessoa esteve ligado em parceria, em cumplicidade nesses crimes atrozes, aí desencarna, né? E daí o cúmplice vai ficar, se um fica do lado de cá e o outro fica de lado de lá, vai ficar mandando comando hipnótico, às vezes, para de longe, mentalmente, né? Ligados. Mentalmente ligados. Até que a pessoa se desequilibra, né? Desequilibra totalmente. Ela vai ter várias crises, até que mais para frente há uma melhora, né? Lembra, no capítulo 2 fala que nós vamos ficar muito tempo vinculados às nossas obras. Verdade. E as nossas obras são as pessoas que estão conosco, os espíritos que, mesmo à distância, emitem um pensamento com o qual eu sintonizo, que são mais desequilibrados do que nós. Aí um desse pessoal reencarna conosco. Né? E como eles são, nós que contribuímos para que eles sejam como são. Ora, e nesse atrito de relação, a gente vai melhorando. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou. São esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível. São esses fenômenos de flagelação, da fascinação hipnótica por gênios do mal, cultores exímios dessa fascinação hipnótica. São esses fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, quer dizer, alguns médiuns, né, em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como vastação purificadora. Quer dizer, um atrito que você melhora, uma devastação, uma assolação que vai te purificando, que vai nos purificando. Né? Beleza? Aí todos os médiuns aí, como né, Teresa d'Ávila, que veio numa região inferior, observou como é que era a coisa, né? Aí ela vai falar, não, eu fui na região infernal, tinham cidades na região do inferno. Não fala isso lá no livro do Céu e Inferno, de Kardec? E aí eram cidades, e essas cidades tinham vielas. E tinha uma viela que tinha uma muralha que impedia que a viela continuasse. E eu me abriguei ali, dentro daquela muralha. Lembra? Teresa d'Ávila fala isso. E eu não podia me abaixar, eu não podia ficar em pé, eu não podia deitar. Quer dizer, eu estava numa posição super desconfortável, mas era que era possível estar dentro da muralha, que se mexia, que me apertava. E eu fiquei sabendo que era para esse lugar que eu iria se eu descumprisse o meu programa de trabalho. Né? Porque lá, nessa muralha, lá, ela
foi queimada, torturada, esquartejada. Aí vai o livro de Dante. Nossa, mas esse pessoal está sofrendo aqui nessa devastação que purifica. Aí pega o livro de Homero, né? O livro que a gente está comentando no livro Céu e Inferno, né? de Fénelon, né? As aventuras de Telêmaco. Ele não foi no inferno. É a mesma coisa. Para eles, para estes místicos, para esses médiuns que em desdobramento vieram para as regiões inferiores depois da morte, experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, então, tá vendo? Agora a gente, com o espiritismo, teve uma noção mais ampla da coisa. Às vezes, esses místicos, esses médiuns, eles vieram, para não levar ele num lugar muito ruim, eles vieram na parte de trás de uma colônia espiritual de atendimento. As informações do assistente, mas não só, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunha-nos desagradável impressão. Então, o André Luiz está incomodado. Era desagradável. Era desagradável. O que ele estava falando era desagradável. E o que a gente estava percebendo do ambiente, né? Foi por isso que talvez Hilário, penosamente tocados pelos gritos em torno, interrogou surpreendido. Mas por que você diz flagelação compreensível? Então a coisa era tão grave que ele falou, isso aqui não é compreensível. A coisa era um sofrimento tão significativo de tanta gente, causou tal impressão que ele diz, não dá para compreender. Porque você está falando em algo que purifica. Isso aqui não dá para entender. É tão horrenda a coisa que não dá para entender. E ele desabafou, ó. E num desabafo. Então vê que o Hilário estava realmente emotivo, ele estava sofrendo com o sofrimento das pessoas ali, né? Era muito, muito desagradável. Ele não era tão desagradável que ele não está raciocinando com tudo que ele aprendeu até agora, desde que chegou na Mansão Paz. Não dava para raciocinar tanto, porque a coisa era muito grave. Então ele estava sensibilizado, então ele desabafou. Você acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Né? Então, a coisa era de impressionar. E a impressão era tão significativa que vence o raciocínio. Meu Deus, você acha que isso aqui é justo? Silas sorriu, triste, e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar. Coisa que realmente você tem razão, né? Com relação ao pesar aqui, indiscutivelmente. Tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato semanal, diário, com a injustiça. Preferiram. Então o sofrimento é tão significativo que o Hilário esqueceu da causa. Aí Silas vai lembrá-lo da causa. Não, essas pessoas que estão aqui neste sofrimento tão grave, que te leva a um pesar muito grande, são pessoas que preferiram a injustiça diariamente. Né? Agora vai fazer uma pergunta. Não é claro, porém, não é claro isso? Não é claro que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence?
Como o Silas é inteligente e ele sabe conduzir o ensino, ele faz uma pergunta. Ele não faz afirmações, né? Na mesma leira, na mesma faixa de terra dadivosa e neutra, na mesma leira, na mesma terra, o mesmo adubo, mesma natureza de quem planta algo bom, dadivoso, ou até de quem planta algo neutro. Quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim, tem a flor que perfuma. O solo da vida, as oportunidades, são idênticas para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, não tem aqui, do lado de fora e nessa região, não tem almas simples. Não tem. Esse pessoal aqui tem consciência do que fizeram. São inteligentes. Não tem um pessoal iniciando a carreira na faixa humana aqui. Não tem semi-civilizado aqui. Aqui não tem gente simples, não tem inocente. Quem então está aqui? Criaturas que abusaram da inteligência e abusaram do poder. E que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram. Em quê? Nos abismos da loucura, nos abismos da crueldade, nos abismos do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas do quê? Dos outros? Não, das criações mentais, insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Beleza, gente? E para si mesmo teceram. Quer dizer, tecer é uma coisa que você levou um tempo fazendo. Não é uma coisa de momento. Você teceu essas criações mentais. João, vamos Beleza? parar aí? Vamos. Vamos parar aí.